parte da tarde para me dar um suporte. E quando eu pensei em dizer não, Deus disse: eu quero você disponível para mim. Glória a Jesus. E a gente tem que estar disponível para Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a inerrante palavra de Deus: e quando este foi rejeitado ou retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Podem sentar. Senhor, eu estou diante da tua igreja, com temor e tremor, sabendo da responsabilidade a qual foi confiada pelo Senhor, pela minha vida, Pai. Estamos falando de almas que são eternas, e a gente tem um peso de responsabilidade muito grande ao anunciar a tua palavra. Que nessa noite a gente não se baseie naquilo que achamos que sabemos, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e seguir os teus mandamentos. Ilumina o meu entendimento, Pai, porque a tua palavra diz que o teu Espírito, ele vai me lembrar tudo o que eu li, Pai. A parte humana eu fiz, eu orei, eu estudei, eu me dediquei. Mas a mensagem, ela tem duas vertentes: a vertente humana e a vertente espiritual, a divina. Porque se não for dado do céu, Senhor, se não for o Senhor, nada pode ser feito. Que não seja meras palavras de sabedoria humana, porque Paulo diz que não se consiste as suas palavras em poder persuasivo do homem, mas se consiste no poder do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: amém. Meus irmãos, que tema profundo, pois esse tema retrata justamente a via contrária à nossa realidade ou à nossa natureza. Porque quando se trata de homens disponíveis para Deus, existe um teor de profundidade muito grande nessa implicação a qual foi dada este tema. E quando a gente para analisar a palavra de Deus, nós vamos observar o cenário de Israel mediante esse texto que Paulo estava a anunciar. E quando a gente observa o sermão de Paulo, ele descreve todo o cenário histórico do povo hebreu. Se você observar, quando Paulo está na Antioquia, ele começa introduzindo um sermão desde os períodos dos juízes, desde a teocracia, a qual Deus dá juízes a Israel, para que através desses homens que Deus dotava de capacidade espiritual para livrar e também para julgar causas civis, Deus, ele trata todo esse cenário. Paulo descreve, e agora Paulo entra na monarquia que sucede à teocracia, porque Paulo deixa bem claro que o povo pede um rei para que pudesse agora liderar o seu povo. E quando a gente para observar, quando eu estava a meditar nessa palavra, eu entendo algo muito interessante dentro da proposta desse tema. É que a figura representada para representar um declínio e uma escolha é a figura de um rei, o primeiro rei de Israel, por nome de Saul. Saul, ele é descrito por um ato de desobediência diante do Senhor, porque Saul estava em um nível tão grande no seu conceito que ele deixou de obedecer e preferiu sacrificar. E Deus, por sua vez, agora o rejeita pelo ato de indisciplina. Eu quero trazer essas duas palavras, disciplina e indisciplina, para que a gente possa entender o enfoque principal desse texto, porque não há disponibilidade para Deus se nós não formos pessoas disciplinadas.
E quando a gente para analisar, ele achou que o sacrifício era mais importante do que a obediência. E Deus deixou claro que ele não quer sacrifício. Deus, ele quer obediência, irmão. E quando eu estudava, o Espírito Santo falou algo forte ao meu coração. Eu aprendi que o caminho da obediência, da disciplina, é um caminho desconfortável. Por que, pastor? É um caminho desconfortável. Porque a nossa natureza, o nosso orgulho humano, a nossa inclinação humana é indisciplinar, irmãos. A gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Aí Deus chamou Saul no canto e disse: olhe, eu não exijo de você sacrifício, porque eu não quero homens que acham que sabe, que tem, que pode. Eu quero homens que entendam que não é o querer dele que prevalece, mas é a minha vontade. E entre a sua vontade e a minha, você diga: Deus, ainda que eu queira fazer isso, mas eu me curvo diante da tua vontade, que é maior e soberana. Todos nós vamos estar, querendo ou não, sujeitos a uma autoridade. João Batista, ele fica fascinado com Jesus, porque vai se batizar. Jesus diz: convém que se cumpra as Escrituras. Jesus poderia dizer: eu sou o Cristo e não quero. Ele disse: não, eu preciso ser batizado por você. O ministério só começa depois do Jordão. No seu trabalho, você está debaixo de uma autoridade. Você não faz o que você quer na empresa que você trabalha. Você tem que ter disciplina. E a disciplina que temos, se não cumprimos ela, nós somos penalizados, irmãos. Você tem que chegar no horário, você tem que vestir uma roupa, ainda que você não concorde, você tem que vestir, você tem que entrar e sair dentro da normativa da empresa. Se fizer ao contrário, você recebe uma chamada, você recebe uma disciplina, e se persistir, você é demitido. E quando vem para o reino de Deus, você acha que vai fazer do mesmo jeito. Aqui tem organização. Era Deus dizendo a Saul: você não faz o que você quer, você faz o que eu quero. Aleluia. É uma palavra dura, mas que vai nos levar para o céu, irmão. Aleluia. O caminho da disciplina vai bater de frente com todo o nosso ego e nosso orgulho. A Bíblia é tão esplêndida que ela faz de tudo para que a gente não se ache a última bolacha do pacote. Porque a Bíblia diz que para a gente ser grande no reino, a gente tem que ser pequeno, irmão. O contexto que estamos a falar parte de um ato de desobediência. E Paulo faz questão de denotar: veio juízes, veio a monarquia. O primeiro rei que o povo pediu foi um rei desobediente, e Deus tirou de cena. Porque Deus não precisa de estrela. Se ele precisasse de estrela, ele não precisava de homens, porque no céu tem constelações, e as estrelas, que são criação dele, glorificam o nome dele, se curva diante da superioridade. Nós somos maus, irmão. Calvino diz que tudo que há de ruim é meu, mas o que há de bom em mim foi Cristo que me prestou. E Saul revela-se na disponibilidade dele. Ele diz: eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o que eu acho que é para ser feito. Aí quis barganhar: mas eu separei, e Deus não está impressionado com isso não, irmãos.
Isaías diz que as nossas obras perante Deus não passam de trapos de imundícias. Mas a justiça de Cristo, através da sua obra, foi aceita pelo Pai. Por isso que nós somos aceitos por Deus, porque Deus não vê a nossa justiça. Deus vê a justiça de Cristo em nós. Então, diante desse cenário, Deus levanta o filho de Jessé, o belemita, por nome de Davi. Mas o pastor Leandro deixou claro o tema e eu grifei aqui, porque estar disponível significa alguém ou algo que está livre ou desocupado, acessível ao ponto de ser usado, ou está disponível a ponto de ser usado imediatamente. Não é depois eu vou, amanhã eu vou, mais tarde eu vou. Está que nem aquela parábola, eu não vou porque eu comprei isso, eu fiz aquilo, deixa eu enterrar os meus pais. Não. Quando Deus ele procura homens disponíveis, ele quer que seja para uso imediato. Mas deixa eu ir ali? Não, é agora. Mas deixa eu me despedir ali? Não, é agora. É você abdicar e dizer: eu estava ocupado, Jesus, mas porque tu me pedisse, eu estou desocupado agora, porque eu preciso estar disponível para ti. E nada é mais importante do que a tua presença. Glória! A tua presença é mais importante do que dinheiro, do que ouro, do que prata, do que status. A tua presença é o que eu tenho de mais importante. E quando a gente entende que a presença de Deus é mais importante, acessos são abertos, portas são escancaradas, porque a gente entende que Deus é o centro da nossa vida e a nossa disponibilidade atrai a bênção de Deus, irmão. Não adianta fugir dessa realidade. E Deus diz: eu encontrei um que executará a minha vontade. E algumas traduções eu achei um que fará toda a minha vontade. Porque eu não faço aquilo que eu acho que é conveniente. Irmão, se você entrou no Evangelho achando que servir a Deus é baseado naquilo que me deixa confortável, você se enganou. Porque quando a gente se encontra com Cristo, é como a gente bater numa carreta de frente, não sobra nada da gente, mas Cristo nos restaura e diz: o que falta em você, eu preencho com a minha presença. Aleluia! Eita glória! Eu não sirvo a Deus a partir de um sentimento. Porque hoje eu estou rindo, amanhã eu estou chorando. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Eu sirvo a Deus a partir de uma escolha. Eu escolhi servir a Deus. E Paulo diz: quem, pois, nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, a altura, a profundidade, o principado, a potestade. Ele diz: nada. Nenhuma situação, seja ela de esfera espiritual ou material, vai me separar de Cristo, porque Ele é tudo que eu tenho de mais precioso. Existem homens que servem a Deus a partir da conveniência que ele acha que é favorável. Quando a porta está aberta, é muito fácil servir a Deus. Quando tem comida farta na dispensa, é muito fácil servir a Deus. Quando a gente abre a conta e vê uma quantia boa na nossa conta, a gente diz: como é bom servir a Deus. Mas vai ter dias que Deus vai precisar da tua disponibilidade. O armário faltando comida, a geladeira faltando carne, a tua conta zerada. E você vai dizer o que quando isso acontecer? Tu vai fazer birra e vai dizer que não quer, porque Deus não fez o que tu quer, o que tu quis. Porque vivemos um evangelho, irmãos,
de conveniência. Se Deus não fizer, eu não faço. Se Ele não abrir, eu não quero. Se Ele não fizer do meu jeito... Não, irmãos. A disponibilidade vai ser no momento, muitas vezes, que tudo está dando errado. Quando tudo parece que está contra você. Quando o mar tiver bravio. Quando a pesca não ser maravilhosa. Aleluia. Quando a ansiedade bater na porta e tu rodar na cama de um canto a outro. Eita, e não conseguir dormir de preocupação. E Deus dizendo, eu conto contigo. E tu dizer assim, mas Deus, se tu contas comigo, e porque eu estou passando por isso? Porque a crise tem me assolado. Bate a síndrome de Gedeão. Se o Senhor está comigo, porque eu estou sofrendo. Se o Senhor está comigo, porque eu estou passando por isso. E Deus está dizendo, você não me serve a partir de um sentimento ou de um momento. Você tem que me servir no momento bom e principalmente no momento ruim. Aleluia. 1 Tessalonicenses diz que devemos adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Disponibilidade, o céu nos convoca hoje. Aleluia. A tua reservista celestial, já que o contexto é de guerra, está no birô de Deus, dizendo, eu conto contigo, soldado. Se disponha a estar pronto. Aleluia. Aleluia. Vai ter dias que tu vai abraçar precisando ser abraçado. Que tu vai orar precisando de uma oração. Vai ter dias que tu vai orar desempregado e alguém vai receber uma porta de emprego e o diabo no caminho da tua casa vai dizer, tu orou e tu que está na prova. Tu orou e tu, que o teu filho está doente em casa e tu orou pela cura de alguém. É nesse momento de guerra que Deus diz, eu conto contigo. É no momento em que Pedro pescou a noite toda, irmão. Jesus disse, me empresta o barco. Pense num negócio difícil para homem. É quando ele tenta resolver algo e não consegue, irmão. Chegue perto dele para você ver. É nos momentos mais duros da nossa vida que Jesus vai contar com a nossa disponibilidade. Aleluia. E Deus diz, eu achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Mas e se Deus não fizer o que eu quero? Toda a minha vontade. É desconfortável, irmãos, o Evangelho. Eu glorifico a Deus por isso. Eu peguei o Uber ontem. E ele disse, irmão, o senhor é crente? Eu disse, para honra e glória de Jesus eu sou. Aí eu estava com alguns amigos aí. Uma das irmãs que estava comigo, pastor, disse assim, pastor, ele é pastor? Eu disse, sou, pela misericórdia. Eu não queria não, mas Deus quis. Aí não tem como dizer não a Deus, porque mesmo que a gente tem que dizer não, Ele faz a gente dizer sim. Porque a vontade dele é soberana. Ele disse, eu não concordo. Aí eu disse, é. E Jonas? Aí ele, mas o senhor isolou o texto. E Paulo? Paulo, ele não foi resistente, ele resistiu à graça. Ele não fez nem força. Eu disse, irmão, o senhor está equivocado. Porque Paulo era um touro brabo. Que o próprio Jesus diz, até quando tu retrucarás contra os meus agrilhões? Porque para todo brabo tem um mais valente do que ele. O valente aqui é Jesus. Se tu ficar como um touro brabo, eita, tem agrilhões para te furar. Tem um peixe grande
tu estás no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Eu achei um. Aleluia. Eu achei um. Um que vai estar no momento favorável. Porque Jesus tende a fazer isso, pastor. Jesus, ele é muito... É uma incógnita tão grande o nosso Senhor, porque a gente não compreende Ele. Aleluia. Às vezes Ele pega a vida da gente toda bagunçada, endireita tudo. Aí manda um bocado de peixe para a rede. Aí quando a gente está no ápice da vitória, Jesus diz, deixa tudo e me segue. Porque você via Cristo, irmão Alexandre, é muito bom quando está na bonança, quando está na prova, porque a partir da dor gera uma conscientização que a gente olha para um ser superior e a gente se rende. Agora, quando é o contrário, não era mais fácil Pedro seguir quando o barco estava vazio e às vezes não tinha peixe? Aí Jesus diz, vai lá, entra no barco, pega a tua rede, porque eu vou fazer você pescar o que você não viveu nunca. Aí quando Pedro está eufórico, pastor Leandro, aí Jesus diz, deixa tudo e me segue. Era Jesus dizendo, eu quero ver onde está a tua disponibilidade. Eu quero ver se tu ama mais a tua profissão do que a minha presença. Eu quero ver que tu estás disposto a viver o teu sonho ou viver aquilo que eu idealizei para a tua vida. Porque tu imaginou ser pescador de peixe, mas eu idealizei para você, o meu projeto para você é ser ganhador de almas. E entre o teu sonho e o meu, qual é a tua disponibilidade, Pedro? Aleluia. Deus. Será que tu vai dizer hoje não porque eu estou ocupado, Jesus? Hoje não porque não dá. Hoje não. É isso. Ou servimos ou não servimos. Deus não quer ser dividido com ninguém, irmão. Deus não quer 50 e 50, Ele quer ser 100%. E às vezes o destravar de Deus virá no teu momento crucial. É aquele momento que tu está ganhando, mas Deus tem para te dar mais. Aí Ele te prova. Aí mediante o teu posicionamento Ele age. Porque tem bênçãos que para Deus poder fazer algo, primeiro Ele tem que ver uma movimentação em nós. Vai ter dias que o próprio Deus vai tirar a alegria dos teus olhos, o sorriso dos teus lábios. Vai ter dia que Ele vai te ferir. Vai ter dia que Ele vai te amassar. Eita glória! Vai ter dia que Ele vai te apertar e você vai dizer, Deus, o que é isso, Senhor? Meu filho estava internado, irmãos. 8 meses de idade, um acesso no pescoço, uma pneumonia tão grave que minha esposa de madrugada mandava foto, ele num balão de oxigênio, e eu queria parar, retroceder, e o Espírito Santo gritou no meu coração dizendo, a sua dor não pode ser maior do que o propósito que eu tenho. Fique disponível, engula seu choro e faça a minha vontade, porque através dessa tempestade eu usarei a tua vida para que você gerencie. Cuide de mim, cuide da minha vontade, da minha obra, do meu povo, porque eu cuido do que está lá do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa dizia, meu Deus, e agora? E eu aprendi que vai ter dias que Deus permitirá você e eu sermos amassados, moídos, quebrados. E nesse momento que você acha que Deus vai aceitar ou permitir você dizer assim, primeiro eu vou consertar minhas coisas para depois eu organizar, Deus vai dizer, não. Pastor, com que base o Senhor diz isso? Ezequiel, Deus diz assim, olha, tua esposa
vai morrer. Eu não quero que tu chore nem fique de luto, porque eu tenho uma urgência em te usar. E eu te quero disponível. Mas eu estou quebrado, mas não importa. A obra é maior e é mais importante do que o teu choro e do que o teu sentimento. Tu quebrado, vai fazer a minha obra. É o texto, irmãos. Quando Deus diz isso de manhã, no período da tarde, a esposa dele morre. Deus diz: engula o choro e faça a minha obra. Zacarias era um homem justo. Ele servia no templo. E os judeus haviam uma cultura de dizer que não existia maldição sem causa. Só que Zacarias, nesse contexto, era justo, a sua esposa era justa, ele fazia a obra, mas Deus não permitiu que a sua esposa gerasse. Imagine o comentário no meio religioso: Zacarias, o que tu fez de errado para Deus não te agraciar com o filho? Mas eu aprendo com Zacarias que no momento bom e ruim eu tenho que estar disponível. Ainda que a minha mente queira questionar algo, dentro da minha inferioridade, eu me curvo e digo: Deus, ainda que eu não entenda, mas eu aceito a tua vontade. Mas isso não vai ser motivo de birra ou impedimento de fazer a tua obra. Eu vou continuar servindo. A Bíblia diz que ele recebeu a bênção não quando ele estava em casa confinado, mas quando ele estava disponível servindo ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele estava servindo no templo, o anjo do Senhor apareceu e disse: a tua oração, ela foi ouvida. A tua mulher, que não pode gerar, vai ser mãe. A minha e a tua disponibilidade gera a bênção do Senhor para a nossa vida. O que Deus quer de mim e de você é a nossa disponibilidade. E seja disponível para Deus. Porque ser segundo o coração de Deus, irmãos, não é ser perfeito. Ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus erros, ele vai olhar para Deus e vai amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo com as suas limitações pecaminosas. Ele vai dizer: entre a minha vontade, entre o meu querer e o teu, sempre prevalecerá o teu, Senhor. Para de dar desculpa. Porque Deus, ele conta contigo nesse grande exército. Vai ter dias, varão, que tu vai vir se arrastando. Porque o peso está em nós, irmãos. Está ali o irmão Alcides, é pastor dentro de um rebanho no seu trabalho. Ele sabe que ele tem que dar conta de uma demanda no trabalho. Quando ele chegar em casa, ele tem que dar conta de outra demanda, que ele é pastor da sua casa. E ele é administrador, porque se a casa dele depende dele, irmão. Imagine você cuidar de pessoas, gerenciar pessoas, funcionar, chegar em casa, gerenciar a sua família, fazer a obra e no final de tudo ainda ser um contador para gerenciar toda a sua casa, toda a sua conta. Vai ter dias que a cabeça vai estar lá em cima. Mas Deus conta com você. Aleluia. Deus conta comigo. Porque ninguém conta a parte do homem, do peso que o homem tem. Só da mãe. Mas o homem tem um peso terrível sobre os seus ombros. A responsabilidade. Quantas vezes Deus nos vê a gente voando do nada. E as pessoas dizem: tu está desconectado. Não, é porque a pressão é tão grande imposta sobre a nossa vida, que muitas vezes a gente fica pedindo graça e misericórdia para resolver um problema que a gente não consegue. E muitas vezes a gente quer resolver na força do nosso braço. Mas Deus está dizendo: fica disponível para mim, porque eu vou te dar sabedoria suficiente para tu resolver coisas difíceis. Para de correr. Para de fugir. Porque tu não se esconde de Deus. Eu não me escondo de Deus. Deus, ele nos vê em todos os lugares. Eu trago uma palavra para encerrar para você. Qual é o meu posicionamento, pastor, diante da escolha de Deus para a minha vida? Te rende, meu irmão. Sabe quando levava o baculejo do policial? O policial encostava
Perdeu, você levanta a mão e diga: Deus, eu perdi. Quem manda é o Senhor, quem comanda é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem está no centro é o Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quer. Aleluia. É noite de tratamento, irmão. Porque Deus usa ou se utiliza dos seus num barulho, mas essa noite é claro. Aleluia. É objetivo. Se posiciona. Para de dar desculpa. Eu usei esse termo lá na igreja. Eu digo porque eu tenho intimidade e propriedade. Tem uma jovem lá que, graças a Deus abençoou ela com uma porta de emprego muito boa. O sonho dela Deus realizou. Só que aconteceu algo inusitado que me chamou muita atenção, pastor Márcio. Nesse período, toda a sua família ficou enferma. Quando Deus abriu a porta, viu? Foi Deus abrir a porta, ficou doente a menina, o menino, o marido. E só ela disse: pastor, só eu tô boa. Aí Deus disse: tu tá boa, é? Permitiu que ela torcesse o pé. Foi pro médico. Ela foi levar a menina na mesma noite. Ficou ela numa sala e a menina com o pai na outra. E o que me chamou a atenção foi que o médico colocou nela o gesso. Só que ela tinha que estar disponível a exercer a sua atividade de professora. E no contrato dizia assim, pastor Anderson: e no período de 4 meses não pode faltar um dia. Ela disse: se eu faltar, eu perco a porta que Deus abriu. Ela chegou em casa, rasgou o gesso e foi mancando, feito Jacó para o trabalho. Aí Deus ele falou comigo: veja quantas desculpas se dão para fazer a minha obra. Mas sempre o homem está disponível para trabalhar para o homem, porque no final do mês recebe o salário. Quando chove a gente diz: não vou porque está chovendo, mas vai trabalhar no outro dia chovendo. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, mas trabalha no outro dia com dor de cabeça. Eu não vou andando porque as minhas pernas dói, mas quando o patrão manda ir fazer alguma atividade, chega você vai correndo, chega você vai à vontade. Às vezes quando Deus te pede para tu fazer algo, diz: vou não, Senhor. Mas quando o teu chefe diz: eu quero que você faça isso, você não diz não ao seu chefe. Estamos mais disponíveis para o homem do que para Deus. Quando o chefe diz: eu quero você de 6 horas, você chega de 6 horas e até antes para não atrasar. Aí quando Deus diz: desce pela madrugada porque eu quero te revelar coisas ocultas e inefáveis que ninguém sabe, aí você diz: estou cansado demais, Jesus. Amanhã eu oro. Hoje dá não. Até quando seremos idólatras? Até quando a gente vai servir mais ao homem do que a Deus? Até quando a gente vai estar disponíveis para as coisas passageiras e vamos estar sempre disponíveis para as coisas eternas que é do Senhor? É noite que Deus fala contigo e fala comigo, irmão, porque a palavra bate aí, mas bate aqui primeiro. Eu preciso estar mais disponível para Deus. Eu preciso fazer mais para Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso descer mais. Eu preciso ler mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso me arrepender mais. E você? Então que essa palavra, irmãos, fique no meu e no teu coração. E seja disponível para Deus. Porque Deus chamou você. Deus escolheu você. Aleluia. Não é fulano que vai, não. Mas o pastor pode contar com fulano na minha presença. Não, é você que vai ter que fazer. Esteja disponível. Esteja pronto e apto como soldado para servir. Porque se Lula disser que vai resolver entrar na guerra, você querendo ou não, você vai, irmão. Se não, vão te buscar dentro de casa. Da mesma forma é Deus. Vai não, eu vou lhe buscar.
Tu vai me buscar como, Jesus? Eu sei apertar o parafuso. Eu sei lhe quebrar na emenda. Eu sei tocar onde dói. Isso não é discurso de apavoro, não, irmão. É graça. E a graça de Deus também, ela fere para nos curar. É que nem os cultivadores de cicórnios. Primeiro tem que se cortar a fruta para depois ela amadurecer e dar as vitaminas necessárias e essenciais. Às vezes Deus tem um bisturi do céu que ele faz assim, ó. Senhor, está doendo. É para ali amadurecer. É para tratar com você de mais singularidade. Então que nessa noite, meus irmãos, a gente esteja pronto, apto a servir a Deus. Tendo em vista que vai ter momentos que a gente vai querer fazer. E vai ter momentos que a nossa vontade não é de querer fazer. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer. Porque Deus conta comigo. Então que Deus abençoe a sua vida. E ainda que você, como Davi, não seja uma pessoa perfeita. Mas se Deus escolheu você, é porque Ele sabe que você tem um coração contrito e quebrantado. Não existe ninguém perfeito aqui, irmãos. Entre vocês e eu sou o mais pecador que existe aqui. Mas Deus, Ele viu algo de valor em mim que nem eu sei o que foi. E Ele disse, eu vou usar você, mesmo sem você merecer, para fazer coisas maiores. Mas esteja disponível. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Aplauda Jesus bem forte nesta noite. Que esta palavra ela possa ficar gravada no nosso coração, né, irmãos? Disponibilidade. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera de mim e de você, enquanto a igreja não for arrebatada. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta noite. Quero agradecer a todos os meus amigos. Hoje Deus marcou uma reunião particular, né? Quem trabalha aqui sabe, né? Que tem reuniões que o patrão ele faz com a empresa toda, né? Mas tem reunião que é com um setor específico, com alguns específicos. E hoje Deus selecionou, né, aqueles que Ele queria tratar nesta noite. Porque às vezes no barulho da multidão alguém fica muito disperso. Aí Jesus seleciona, aleluia, os 300. Diz, é com você que eu vou tratar hoje. É dessa maneira que eu vou falar ao teu coração. E eu sou muito grato ao Senhor por esta palavra e por tudo que Deus dispensou para nossas vidas nesta noite. Quero agradecer a Deus por todos os companheiros, evangelista William, pastor Anderson Santana, sempre tem nos ajudado, né? Pastor Márcio, pastor Anderson Santos está ali, presbítero Manuel, também, diácono Márcio, todos os varões do Alto do Agave, Deus abençoe, os varões também da D Família Cristã, o jovem Miguel, né, Gustavo, Tiago, diácono Messias, todos os servos do Senhor que sempre têm nos ajudado nesta parceria e nós só temos que agradecer a Deus. Quero agradecer a toda a igreja também, aos visitantes que têm chegado. Está ali Lucas é uma benção, estava com saudade de Lucas hoje veio nos dar a honra. Quero agradecer a toda a igreja, os varões guerreiros de Cristo que têm nos ajudado nesta missão. E em especial, irmãos, eu queria agradecer ao nosso irmão Alexandre, né, que hoje separou o dia, né, mesmo com tanta atividade, né, ele que é empreendedor, microempresário, mas hoje ele abriu mão da sua produção, do seu dia de trabalho, para se dedicar na obra do Senhor. E hoje foi X1, pastor. Hoje foi eu e ele de teste aqui. O negócio foi sério. Teve uma hora que eu disse, Alexandre, meu irmão, eu tô que nem aquela música de Bruna Carla, tô sentindo minhas forças indo embora. Porque eu já tava com as pernas doendo de tanto descer essa escada com garrafão, com a água, pra gente dar uma limpeza. Depois chegou as varoas, né? Chegou a nossa irmã Patrícia, chegou a nossa dirigente irmã Fátima, chegou a Ana Luísa, chegou Lohana,
chegou a nossa irmã Muriel, porque Deus ouviu o nosso clamor. Se não ouviu o teu, ouviu o meu. Porque eu estava aqui já dizendo, Jesus, mande reforço. E ontem eu disse, igreja, não deixa o pastor sozinho não, mas foi ao contrário, meu irmão. Tem dias que é assim, Deus nos prova, né, irmãos, para ver onde está no nosso coração. Mas eu agradeço a Deus porque Deus nos deu essa missão e a gente precisa cumprir até o fim. Mas eu quero agradecer esses irmãos que se disponibilizaram, que estavam disponíveis e nos ajudaram. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida de cada um deles que cooperaram com a obra do Senhor e que o Senhor recompense cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? Quero lembrar que amanhã nós temos culto especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Os varões aí, pega a visão, já faz a frente aí, em nome de Jesus. As varoas precisam, irmãos, serem homenageadas, essas mulheres que têm se dedicado na obra, que têm nos ajudado, que têm sido mulheres sábias, que muitas vezes trabalham fora, trabalham em casa, trabalham na obra. E nada mais justo do que a gente prestar uma homenagem a essas servas de Deus que têm sido intercessoras na obra do Senhor Jesus. Então amanhã nós estaremos aqui, a direção do trabalho vai estar por conta da Comissão Rocha Inabalável e a partir das 7 horas nós estamos adorando o nome de Jesus neste lugar. Amém? Quero lembrar também os irmãos que nós temos uma cantina ali no final do culto, nós temos trufas hoje para estar vendendo. Hoje nós temos o objetivo, né? Nós fizemos o orçamento das cadeiras, está custando R$7.000, só isso. Então a gente precisa da ajuda da igreja para que esse objetivo seja alcançado, né? Se você quiser também fazer a doação, deixa tocar no seu coração, fica à vontade, deixa ele usar, mande o Pix em nome de Jesus, porque a gente pretende trocar essas cadeiras de plástico, cadeiras acolchoadas, e aqui no altar também a gente precisa fazer a substituição dessas cadeiras que já estão pedindo socorro e a gente precisa fazer isso quanto antes. É o objetivo deste ano e a gente conta com a ajuda da igreja. Então a gente vai ter uma cantina ali no final. Custa quanto, minha filha? R$3. Uma é 3. Tem promoção não? Tem promoção. 2 é 6. Uma é 3, 2 é 6, tá certo? Você fazendo isso, você come a trufa e já sai falando em línguas estranhas, meu irmão. Já vemos unção dentro, em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite com o meu amigo, pastor Márcio, vai fazer uma oração específica. Ele vai orar por esses homens bonitos aí de vermelho. Eles vão dobrar o joelho. E eu queria pedir que os ministros aqui pusessem as mãos sobre cada um deles. Eu vou ali dobrar o joelho também, porque eu também preciso de oração. Nós estamos recomeçando. Tivemos algumas baixas no nosso departamento, mas o Senhor é bom e tem nos ajudado. Então a gente estamos recomeçando novamente os avivamentos dos varões, já apontando para a nossa festividade. E a gente conta desde já com a ajuda de todos, em nome de Jesus. Então os servos do Senhor vão estar impetrando as mãos ali, para que Deus dê força, sabedoria, renove cada um, sustente, enquanto o pastor Márcio faz a oração, e em seguida, o presbítero Emanuel faz a oração final, agradecendo a Deus pelo trabalho, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, irmãos. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Enquanto os ministros vão estendendo as mãos, cheguem mais perto. Queria que você ouvisse algo. Quando o nosso pastor Anderson estava ministrando a palavra, estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo. Passamos 16 dias assim que Miguel nasceu. 16 dias, meu filho nasceu numa quinta, ia voltar para casa no sábado e nós passamos 16 dias. Certa feita, eu vi 8 enfermeiros segurando meu filho. Um segurando a cabeça, uma mão, outra mão, um pé, outro pé. Um segurava a barriga. Uma criança de 5 dias de nascido. Mas todos os dias de culto à noite,
eu estava na igreja. Aleluia. E voltava para dormir no hospital com a minha esposa e dizendo: Deus, Aleluia. eu estou aqui fazendo a tua vontade, por que isso? Mas quando chegou no último dia, Leandro Miguel, eu dobrei o meu joelho assim, como os varões estão no banheiro, para minha esposa não ver, porque eu ficava sempre rindo. E eu fechei a tampa da privada e disse: Deus, eu vou embora com meu filho hoje. Aí naquele momento Deus disse: a pessoa que eu queria falar através da sua vida acabou de chegar. Aleluia. Foi 16 dias esperando alguém. Estava morando em Recife, é de São Paulo, mas estava morando aqui. Jesus me contou uma história e quando eu saí, que eu contei toda aquela história a ela, ela disse: eu estava a ponto de tirar minha vida, de fazer tantas coisas. E eu disse: Deus, me responde. Esteja disponível para Jesus, não importa Aleluia. o que estiver acontecendo na sua vida. Glória a Deus. Ainda tem graça aí nas tuas mãos. Aleluia. Ainda tem crente aí que tem fogo nas mãos. Estenda para cá. Bendito Deus e Pai, no nome de Jesus, amigo Espírito Santo de Deus, juntamente com a tua noiva, com a tua igreja, eu quero clamar, suplicar. Eu quero conclamar o céu nesta noite, te pedir por cada vida, por cada varão desse que está aí de joelho, dizendo: Deus, estamos aqui na brecha. Glória. Tem um bem pequenininho ali, Jesus, mas a tua palavra foi pregada e disse: o que importa é a disponibilidade que cada um tem. Não importa a idade, não importa o cargo, o que importa é estar disponível. Do menor ao maior, derrama graça, derrama óleo, estende as mãos, ajuda. Senhor, enche os mais e mais com o teu Espírito Santo. Derrama sobre eles a tua graça, a sabedoria. Senhor, inspira-os a fazer o teu querer, a tua vontade, mediante a noite escura, a tempestade, o dia difícil, o dia da adversidade e da escassez, eles possam dizer: estou aqui, eu estou disponível para servir uma água, para limpar o templo, para pregar, para fazer o teu querer, para fazer uma visita. Não importa, nesta noite o Senhor está marcando esses varões e dizendo: a vontade é minha, o querer é meu, quem manda sou eu, quem diz sou eu, quem decreta sou eu, quem determina sou eu na vida de vocês. Deixarei sinais, farei milagres, maravilha. Farei coisas nesta localidade através deste grupo. Farei coisas novas. Eu irei soprar o nome desse grupo para a minha glória, para a minha honra, para louvar, para bendizer, porque a minha glória eu não divido com ninguém. E digo assim a voz: união, união, união e união, pois eu irei fazer coisas maiores no meio de vós. Assim diz o Senhor, ajuda os Deus. Eu te peço, continua fazendo o teu querer na vida deles. Juntamente com a tua noiva, eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém.
Aleluia. Glória a Deus. Mesmo Pai do Senhor, Amém. como nos oramos, como pastor, vamos estar orando a Deus agradecendo esse trabalho. Pai querido, nós estamos felizes por essa poderosa palavra que nós somos ministrados essa noite. Palavra de despertamento, Jesus. Nos ajuda a estar disponível à tua vontade, Deus. Ah, Deus, como eu estou alegre com essa palavra, Deus. Falou comigo. O Espírito Santo, através do seu servo, tratou, aleluia, nessa noite com a igreja dele. Aleluia. Meu Deus, nos ajuda a fazer primeiro a tua vontade. Assim como diz a tua palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, Deus. É a sua palavra que nos afirma. E as demais coisas, quando a gente fica disponível, o resto Jesus faz. Abençoa o nosso pastor Leandro, abençoa os ministros que estão na minha retaguarda, abençoa essa igreja, Pai, no nome de Jesus. Nos espere, Pai, para nossos lares. Aleluia, nos permite uma noite de sono maravilhosa na tua presença e um domingo abençoado para a tua glória, no nome de Jesus. Quando diz amém. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão, querido, e receba a bênção nesta noite. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas, doces e poderosas consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz: amém. Nos despedimos dizendo: aplauda Jesus bem forte nesta noite. Aperta a mão de pelo menos 2 irmãos. Diga: foi muito bom você ter vindo. Deus abençoe a tua vida. Nos ajude empilhando as cadeiras aqui à minha direita, por gentileza, em nome de Jesus.